Então, vamos seguir em frente. Este momento é muito especial, porque nós estamos em conexão com a espiritualidade dos nossos amados irmãos. Vamos lá. Evangelho no lar é bênção divina, alimento das almas, amor, disciplina. 2000 anos, Jesus contou um segredo. Evangelho no lar, na casa de Pedro. Evangelho no lar, na casa de Pedro. Trouxe a boa nova, expandindo luz, ensina o caminho, conduz, caminho seguro do Pai Criador. Jesus nos ensina, crescer no amor. Jesus nos ensina, crescer no amor. Ele, nossa luz, traz harmonia, dissipando as trevas, transformando em dia. Amigos do Mestre, traz sustentação, reúne a família no mundo cristão. Reúne a família no mundo cristão. Senhor, instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu levo. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, mas sei que eu procuro mais consolar, que ser consolado, compreender, que ser compreendido, amar, que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo. Pai, vida eterna. Irá morrendo. Pai, vida eterna. Boa noite a todos.
Vamos assim, fechando os nossos olhos, sentindo essa brisa, essa luz que está sendo derramada sobre todos nós neste evangelho de luz. Que o nosso Pai olhe por cada um que aqui está, assim como o nosso mentor esteja com cada um de nós nesta noite abençoada. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade, Pai. Muito obrigada por todas as bênçãos que vamos receber. Graças a Deus, graças a Jesus, assim seja. Boa noite a todos, boa noite a todas. Então, nós vamos falar hoje, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. É permitido repreender os outros? Versículo 19, a gente vai falar do 19, 20 e 21. O versículo 19. Ninguém sendo perfeito, não se segue que ninguém tem o direito de repreender o próximo? São Luís, Paris, 1860. Certamente que não, pois cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos, e sobretudo do que estão sob a vossa tutela. Mas isso é também uma razão para fazerdes com moderação, com uma intenção útil, e não como geralmente se faz, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a censura é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda cumprir, com todas as cautelas possíveis. E ainda assim, a censura que se faz do outro deve ser endereçada também a nós mesmos, para vermos se não a merecemos. Então, aqui, nesse versículo, ele traz para a gente, eu acho essa lição muito difícil, né? Eu fiquei pensando muito em como trabalhar essa lição nessa noite, primeiro em mim, né? Porque é difícil a gente trabalhar essa lição que fala de tantas mazelas, de tantas dificuldades, tantos defeitos que nós temos, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa situação. E aqui ele vem trazendo justamente isso. É permitido repreender os outros, né? Será que eu tenho o direito de repreender o outro? Em que momento eu tenho esse direito, né? Onde me cabe isso? E ele fala que sim, quando nós temos os tutelados. Aí nos remete os tutelados aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos enteados, aos nossos sobrinhos, né? Nesse aspecto, sim, né? É nosso dever repreender. Por quê? Porque são crianças que estão sobre os nossos cuidados, é nossa responsabilidade. Então, nós, enquanto pais, avós, tios, né, familiares aí, que estamos cuidando dessas crianças, desses pré-adolescentes, adolescentes que ainda estão em formação, a gente precisa, muitas vezes, né, mostrar o que é certo, o que é errado, direcionar a educação desses pequenos, né, construir dentro deles todos os ensinamentos do que é viver em sociedade, do que é respeito, do que é moral, do que é ética, né, as palavrinhas mágicas que a gente sempre fala, né, a boa educação e as boas maneiras. Isso é dever da família, né? Como também é dever da família encaminhar essa criança para a religiosidade. É de fundamental importância e é dever da família conduzir essa criança para a religiosidade. É importante que desde pequenino ele já entenda, né, os ensinamentos de Jesus. É de fundamental importância para que ele possa ir para o mundo, para experienciar as coisas do mundo de uma forma mais firme, né, com uma sustentação sólida, porque ele teve base familiar. Ele também traz um outro aspecto aqui, que é a questão que me remeteu, né, quando ele fala que a gente pode repreender, ele me remeteu também ao campo profissional. Quando a gente tem uma equipe que a gente trabalha, e essa equipe ela é proativa, porque evidentemente que um trabalho depende do outro, né, para um bem comum, então quando uma pessoa ali, de repente,
comete um erro, tem algum deslize, alguma coisa, é sim dever da gente chegar lá e comentar e corrigir o que está errado, porque aquele erro pode atrapalhar outros trabalhos de outras pessoas. Mas para que se faça isso, tem que se ter o respeito, tem que se ter, né, a forma correta, tem que se colocar no lugar do outro e falar para o outro aquilo que a gente queria ouvir. Então é muito importante que a gente tenha cautela nesses momentos, né? Porque apontar erros é muito fácil, né? Quando é para o outro. Mas e quando é conosco? Como é que nós nos sentimos? Como é que nós nos colocamos? Porque, de repente, o erro do outro, como diz a própria lição, cabe para nós mesmos, né? Porque nós também erramos. Então, que a gente pense nisso, né? O nosso papel aí educativo neste processo que a gente vive na sociedade, na família e na sociedade. O versículo 20, ele faz a seguinte pergunta para nós. Será repreensível observar as imperfeições dos outros, quando disso não possa resultar nenhum benefício para eles, e mesmo que não os divulguemos? São Luís, Paris, 1860. Tudo depende da intenção. Certamente que não é proibido ver o mal, quando o mal existe. Seria mesmo inconveniente ver-se por toda a parte somente o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer essa observação em prejuízo do próximo, desacreditando-o sem necessidade na opinião pública. Seria ainda repreensível fazê-la com um sentimento de malevolência e de má satisfação por encontrar os outros em falta. Mas dá-se inteiramente o contrário, quando lançamos um véu sobre o mal, para ocultá-lo do público, limitando-nos a observá-lo para o proveito pessoal, ou seja, para estudá-lo e evitar aquilo que censuramos nos outros. Essa observação, aliás, não é útil ao moralista? Como descreveria ele as extravagâncias humanas se não estudasse os seus exemplos? Aqui eu lembrei do ensinamento de Jesus, né? Da mulher adúltera. Atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Quem de nós não tem defeito? Quem de nós não temos ainda as nossas más tendências? Quem de nós não temos aquelas corrigendas a fazer no nosso íntimo? Nós sabemos dos nossos defeitos, né? Então, eu fiquei pensando o seguinte nesta lição. Nós vivemos num mundo, num planeta de provas e expiações. Então, nós somos espíritos imperfeitos. Todos nós. Acredito e entendo que dentro do nosso meio aqui não tem nenhum espírito aqui já em grau evolutivo, porque senão estaria no mundo angelical, né, nos mundos celestes. Nós que estamos aqui neste planeta, nós somos espíritos imperfeitos e estamos construindo a nossa perfeição diante dos ensinamentos que temos no nosso dia a dia. Então eu pergunto, como é que a gente pode apontar o defeito do outro, se a gente também tem defeito? De repente, eu posso não ter o defeito que ele tem, mas eu tenho um outro defeito, algum defeito eu tenho. E será que eu gostaria que apontassem o meu defeito? A gente tem que pensar nisso, né? A gente tem que entender que nós, na verdade, o outro, o meu irmão, ele é o meu espelho. Muitas vezes eu me vejo refletido nele, porque quando eu conheço o meu defeito, eu reconheço esse defeito no outro. Eu já conheço ele, eu sei que ele existe, eu reconheço no outro. E é onde eu crio a antipatia, onde eu crio a discórdia, aonde eu defamo, aonde eu critico. E será que isso é saudável? Será que é isso que nós devemos fazer? Será que é correto a gente denegrir a imagem do outro para a gente se sobressair? Né? Então, são questões que a gente tem que pensar, né? Eu acho que nesse aspecto, o Espiritismo, ele é muito sábio, as lições são muito proveitosas para nós, porque o Espiritismo, ele toca na nossa alma. Ele diz para nós, conheça-te a ti mesmo, que é através da reforma íntima, que é dolorida, que não é fácil,
e que a gente caminha todos os dias construindo o nosso melhor. Mas quando a gente realmente se conhece intimamente, a gente melhora, a gente muda. A gente para de apontar os dedos e a gente começa juntos a construir a melhora, a nossa individual e a nossa coletiva. Que, na verdade, é o verdadeiro fundamento, né? Que a gente tem a nossa melhora coletiva, individualmente e coletivamente, que é o nosso propósito. O versículo 21, ele diz assim: há casos em que seja útil descobrir o mal alheio? São Luís, Paris, 1860. Essa questão é muito delicada e precisamos recorrer à caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela mesma, não há jamais utilidade em divulgá-las. Mas, se elas podem prejudicar a outros, é necessário preferir o interesse do maior número ao de um só. Conforme as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, pois é melhor que um homem caia do que muitos serem enganados e se tornarem suas vítimas. Em semelhante caso, é necessário balancear as vantagens e os inconvenientes. É uma situação delicada, como a própria lição traz para a gente, né? E aí, nesse momento, a gente realmente tem que recorrer à caridade, né? Nós temos que ser caridosos, porque descobrir o mal alheio é complicado, né? Nós sabemos que existem pessoas que elas fazem questão, parece que é um chamamento, né? Ela faz questão de ir lá e vai apontando, buscando, procurando o defeito do outro, para falar do defeito do outro, né? Uma tremenda falta aí de caridade, de benevolência. Mas em contrapartida, a lição diz para a gente o seguinte: olha, se aquilo está prejudicando só aquela pessoa, para que você vai lá cutucar? Para que você vai mexer naquilo, né? Não tem essa necessidade. Ele está sendo prejudicado sozinho. Se você quer fazer alguma coisa por ele, dê bons exemplos. Se vocês são próximos, né, se convivem no mesmo espaço, dê bons exemplos. Quem sabe, através dos seus bons exemplos, ele consiga perceber e mudar aquele defeito que ele tem. Agora, em contrapartida, se esse mal, né, se esse defeito, ele pode interferir na sociedade, no coletivo, aí é complicado. Aí não pode se calar. O próprio Evangelho diz, né? Não sedes mornos. Nós não podemos nos omitir, não podemos ser omisso. Se a gente observa que existe na nossa sociedade, né, os maus tratos, a violência doméstica, o abuso sexual, o abandono de incapaz, né, os maus tratos aos animais, a violência moral, psicológica, patrimonial, né, e dentre outras tantas que existem. Se a gente vê isso e a gente se cala, né, a gente também está errado. Então, neste momento, sim, é necessário que a gente faça valer a lei do homem, né? Para isso existe a lei dos homens, né? A gente não pode jamais ser justiceiro, jamais fazer justiça com as próprias mãos, porque aí a gente vai se igualar ao mesmo problema. Mas a gente tem que, sim, usar as leis da sociedade para que se cumpra, né, aquilo que tem que se cumprir. Isso é o nosso dever social. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Como a própria lição diz, se um cai, paciência, né? A gente não quer perder nenhum, mas perdemos um. Mas uma família inteira cair por uma violência doméstica, né? A gente sabe que isso causa traumas que muitas vezes demoram anos e anos para ser corrigido, né? Uma criança que sofre um abuso, ela leva sequelas para o resto da vida. Não é verdade? Então, a gente não pode se omitir diante disso. A gente precisa valer as leis da sociedade, sim, a gente não pode se calar. Mas, em contrapartida também, a gente não pode ser justiceiro jamais. A gente não pode fazer com as próprias mãos, não foi isso que Deus nos ensinou. Muito pelo contrário, Ele nos disse que sejamos retos, íntegros e dignos, né? É esse o nosso papel perante a sociedade. A gente não pode incorrer no mesmo erro do outro. Então, eu acho essa lição de hoje, assim, difícil, eu acho pesada, mas eu acho que é de uma profunda e intensa reflexão nossa, porque nós nos conhecemos, nós sabemos os defeitos que nós temos, e nós sabemos também o caminho para corrigi-los, porque nós já conhecemos o Evangelho de Jesus, nós já estamos na doutrina,
E nós sabemos que todos os ensinamentos educativos vêm nessas lições dos nossos evangelhos. Então, a gente sabe o caminho, a gente sabe como fazer. E para finalizar o meu comentário dessa noite, eu queria contar uma historinha bem pequenininha que eu aprendi ainda na pré-escola. Uma professora minha me contou uma lição assim, ela falou uma historinha assim. Tinha um menininho, ele estava dentro de casa um pouco angustiado, ele falou que ele queria sair para passear porque ele queria encontrar Deus. Aí ele pegou uma mochilinha, ele colocou suco, colocou uns pastéis que a mãe tinha feito e saiu andando. Foi andando para ver se ele encontrava Deus. E ele cansou, ele parou num parque porque ele sentiu fome, ele sentou num banco do parque, tirou o suco e o pastel, olhou para o lado e tinha um senhor já de cabelos grisalhos, barba grisalha, e aí ele olhou para o senhor, deu aquele sorriso e ofereceu o suco e o pastel. O senhor aceitou, deu um sorriso para ele, comeram juntos o suco, tomaram juntos o suco e comeram juntos o pastel. A tarde foi caindo, começou a escurecer, o menino foi embora e o senhor também. O menino chega em casa feliz e saltitante. E a mãe falou: oi, menino, o que foi? Você está todo feliz? O que aconteceu? Ele falou: mãe, eu encontrei Deus. Eu vi Deus no sorriso de um senhor. O senhor chegou em casa, todo feliz também. E o filho falou: ei, pai, o que aconteceu? Você está aqui tão triste, cabisbaixo, chegou todo alegre, feliz? Ele falou: pois é, filho, estou feliz porque eu encontrei Deus. Eu vi Deus no sorriso de um menino. Então, é isso que eu queria falar para vocês. A gente vê Deus nos nossos sorrisos, porque Deus está dentro de nós. E a cada um que a gente encontrar pelo caminho, que a gente seja o sorriso de Deus que alegra o dia das pessoas. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês nessa noite. Muito obrigada. Que coisa linda, né? A gente, inclusive, Sulane, completa aí para mim. Eu aprendi uma vez que é melhor você sorrir, porque você movimenta, eu não sei quantos músculos da face, não é? Não é? Sônia, você que é fisioterapeuta, você vai saber falar isso para nós. Eu falei que quando a gente sorri, nós mexemos mais músculos do que quando a gente chora. Então, é melhor sorrir, porque aí a gente não fica com o rosto feio, né? Não fica caído. Não precisa pôr botox, né? Não precisa botox, Não, nem... ó, pelo amor de Deus, eu tenho respeito com todo mundo que faz, não tenho nada contra. Mas vamos, olha, vamos rir. E das nossas coisas erradas. Agora mesmo escalei 2 pessoas para fazer o curso. Vamos dar risada. Que é bom ser feliz do que ter razão. Sulane, nós te amamos. Beijo no seu coração, mulher. Beijo. Com Deus, Sônia. 12 minutos. Deixa eu... Aí. Boa noite, gente. Hoje nós vamos ler e falar um pouquinho sobre Fonte Viva, tá? E a lição é a 79. Sigamos em paz. Busque a paz e siga. Quem disse foi Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 11. Há muita gente que busca a paz. Raras pessoas, porém, tentam segui-la. Companheiros existem que desejam a tranquilidade por todos os meios e suspiram por ela, situando-a em diversas posições da vida. Contudo, expulsa-na de si mesmos, tão logo lhes confere o Senhor as dádivas solicitadas. Esse pede a fortuna material, acreditando seja a portadora da paz ambicionada. Todavia, com o aparecimento do dinheiro farto, tortura-se em 1000 problemas por não saber distribuir, ajudar, administrar e gastar com simplicidade. Outro roga a bênção do casamento, mas quando o céu lhe concede, não sabe ser irmão da companheira que o pai lhe confiou, perdendo-se através das exasperações de toda sorte. Outro ainda reclama títulos especiais de confiança em expressivas tarefas de utilidade pública, mas,
em se vendo honrado com a popularidade e com a expectativa de muitos, repele as bênçãos do trabalho e recua espavorido. Paz não é indolência do corpo, é saúde e alegria do espírito. Se é verdade que toda criatura a busca a seu modo, é imperioso reconhecer, no entanto, que a paz legítima resulta do equilíbrio entre os nossos desejos e os propósitos do Senhor, na posição em que nos encontramos. Recebido o trabalho que a confiança celeste nos permite efetuar, é imprescindível saibamos usar a oportunidade em favor de nossa elevação e aprimoramento. Disse Pedro: busque a paz e siga-a. Todavia, não existe tranquilidade real sem Cristo em nós, dentro de qualquer situação em que estejamos situados, e a fórmula de integração da nossa alma com Jesus é invariável. Negue cada um a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sem essa adaptação do nosso esforço de aprendizes humanos ao impulso renovador do Mestre Divino, ao invés de paz, teremos sempre renovada guerra dentro do coração. É uma lição linda. E perdão, Andréia, mas eu estava lá no íntimo querendo falar sobre essa lição. Nada acontece por acaso, dona Vilma, nada acontece por acaso. Paz é um tema que eu tenho meditado muito, refletido muito sobre isso nos últimos anos. E tenho buscado e estou lá, né? Estou atrás dela. E a paz, a gente deseja a paz em diversas situações mesmo da vida da gente. Mas quando as condições para que essa paz aconteça, essas condições são colocadas, muitas vezes a gente desiste. Porque paz não é ficar lá largadão na rede ou sentado na beira da praia e vendo o mar. É delicioso, né? Vem uma sensação gostosa, né? Mas essa saúde e alegria que fala a lição, a alegria do espírito, né? Como que é esse espírito saudável e alegre? Como é que é isso, né? Como que a gente vai conseguir isso, né? Essa paz, essa alegria, essa saúde espiritual? Praticando bem, né? Porque quando a gente pratica o bem, a gente tem aquela sensação de bem-estar, aquele calor, né? Quando a gente pratica verdadeiramente o bem, né? Aquela sensação boa, porque a gente se sente como na oração franciscana, dando que se recebe, né? Então a gente está praticando bem e a gente está recebendo, a gente está fortalecendo, a gente está sendo realmente instrumento da paz, como a gente pede, né? Mas de uma paz, da paz do Senhor. No livro Vinha de Luz, né, psicografado pelo Chico, de Emmanuel, psicografado por Chico, ele fala, vocês me permitem, eu vou ler, porque é muito bonito. Jesus fala, está em João, capítulo 14, versículo 27, a paz vos dou, a paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. É indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino, a caminho da luz imortal. O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ou permitir ao espírito a paz verdadeira. Nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas. A dos abastados inconscientes é a preguiça improdutiva e incapaz. A dos que se revoltam, no quadro de lutas necessárias, é a manifestação do desespero doentio.
A dos ociosos sistemáticos é a fuga ao trabalho. A dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. A dos vaidosos é o aplauso da ignorância. A dos vingativos é a destruição dos adversários. A dos maus é a vitória da crueldade. A dos negociantes sagazes é a exploração inferior. A dos que se agarram a sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. As dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. Há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam a paz do mundo. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores no século. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser muitas vezes o sono enfermiço da alma. Busca desse modo aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada, portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. É a paz que Jesus falou, a paz que é o equilíbrio entre os nossos desejos e os desígnios do Senhor, né? É esse equilíbrio entre o combinado, né? Entre a minha pessoa e o Senhor quer de mim, né? E o que o Senhor espera de nós, né? Esse trabalho para o bem, essa conquista, como disse a Sulaine, a paz ela é conquistada, né? Ela não é dada de presente, ela é uma conquista diária de cada um de nós, né? Com muito trabalho no bem. O versículo dessa carta de Pedro, dessa primeira carta de Pedro, do capítulo 3, o versículo inteiro, o versículo 11 inteiro, fala assim: afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz e vá ao seu encalço. Ou seja, vá atrás dela, batalhe por ela, conquiste-a, né? Pensando no bem, praticando o bem, trabalhando para o bem. É um trabalho árduo, né? A paz de Cristo, ela é operante, não é aquela, não é ficar preguiçoso, né? Ela é paz, né? É paz, ela é trabalho, não é? É como disse Allan Kardec, né? A paz, o Kardec falou, o mal é a ausência do bem, né? A paz não é a ausência da guerra. Quando eu era criança, e a gente mandava convite não, cartão de Natal, lembra que quando a gente escrevia cartões de Natal, né? Hoje não existe mais isso, mas a gente escrevia cartão de Natal e a gente falava assim, paz, saúde e prosperidade. A gente escrevia nos cartões de Natal. E eu não entendia muito bem por que a gente desejava paz se a gente não tinha guerra, né? Para mim, paz era ausência de guerra só. Eu não entendia muito bem isso. Mas todo mundo desejava paz e tudo bem, e eu não refletia muito sobre isso, né? Depois os anos se passaram e eu tive meus filhos, e os meus filhos estudaram num colégio franciscano, né? Eles estudaram no Colégio Santa Clara, lá na Vila Madalena. E no cabeçalho, também uma outra coisa que não existe mais, né? Mas eles faziam assim, São Paulo, 19 de abril de 2022, e escreviam embaixo, paz e bem. Eu achava bonito, achava super legal, mas também não refletia sobre isso. O que era o significado daquilo? Daquela frase de Francisco de Assis, que ele dizia aos frades para eles, né, saírem e nas suas missões, e eles se cumprimentavam com paz e bem. E eu não entendia muito, assim, não refletia sobre isso. O quanto isso é importante, significativo e determinante para você conquistar a sua paz. Faça o bem que você conquistará a paz. Eu não refletia dessa forma, né? Com o passar dos anos,
com os desafios acontecendo, eu fui entendendo o quão é importante você desejar a paz para o outro. Quanto é importante você propiciar e você, eu gosto muito dessa palavra, instrumentalizar o outro, dar instrumentos, dar ferramentas para que o outro consiga conquistar a paz dele. Porque dessa forma eu também estou conquistando a minha paz. Da forma, porque eu estou trabalhando em prol do outro, para o bem do outro. Eu não estou pensando em mim somente. Eu sou uma consequência disso, dessa minha ação. Eu serei o resultado. Quando eu vou em prol do outro, eu estou recebendo. Não que eu vá fazer isso pensando assim, então eu tenho que fazer para o outro para eu conseguir. Não. Quando for verdadeiro isso, quando a paz do Senhor habitar em mim, eu farei isso naturalmente. E esse é o grande segredo do sucesso, né? Da gente entender que está aqui dentro, porque Deus está em mim. A paz que Jesus deixou está em mim. Eu preciso descobrir como eu vou renovando isso e conquistando cada vez mais. Não é? É esse o chance da história, né? Da gente ir reconhecendo como fazer. Isso a maturidade, isso o nosso manual MOR vai dando para a gente, né? A cada lição, a cada momento, a gente vai lendo, estudando. A paz é conquistada com trabalho, com estudo, não é? Emmanuel, através do Chico, no livro Esperança e Luz, ele coloca de uma forma muito doce, mas rigorosa, como nós devemos agir, né? E ele fala: se sonhamos guardar conosco a paz de Deus, procuremos trazer a nossa consciência ligada ao amor infinito, com a fé vigorosa com que somos chamados a viver, cumprindo os desígnios de Deus. E é bem isso mesmo, né? A gente precisa estar à disposição para que a gente consiga renovar essa paz e conquistar essa paz que está à nossa disposição. A paz do Cristo, né, está à nossa disposição. E quem vai desfrutar é aquele que segue as leis de Deus, a lei da justiça, do amor, da caridade. E aí a gente vai conquistando a harmonia do coração da gente, a harmonia da nossa vida. Bom, gente, é isso. Para variar, eu tinha pensado um monte de coisas e acabo falando tudo diferente do que eu tinha imaginado, mas embasada em tudo aquilo que eu estudei. Tá? Muito obrigada por vocês me ouvirem. E obrigada, dona Vilma, por essa oportunidade. E, Andréia, você também, muito obrigada, porque foi muito bom falar, estudar sobre isso, que é uma coisa que eu tenho refletido tanto ultimamente. Obrigada, viu? Imagina. Pois é, né? Nada é por um acaso, né? E para nós construirmos também, né, dentro de nós. Jesus nos propõe: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E está falando aí, né? Eu sou o caminho. Então a gente tem que procurar o caminho, não, né? Através do caminho de Jesus, a gente vai ver a verdade e nos dá a vida, como você falou. Né? Qual é o caminho da construção de nós? Uma excelente notícia. Hoje, a irmã da Ana Paula Sandis, nossa querida amiga,
hoje não teve fé. Fizeram nova coleta de exames e se der tudo certo, eles dão alta amanhã. Obrigada por tudo, a vocês que oraram. Então, você imagina, sem querer complementar nenhuma colocação, que foram excelentes, você imagina que ontem o Carlos conversou conosco a respeito da necessidade da Maria Cecília, e a gente pôs no grupo, todo mundo junto, orou, fizemos as nossas orações, direcionamos para ela, com certeza. E aí a gente vê uma mensagem dessa, aí essa paz que a Sônia está falando, né? Entendeu? E imagina agora, nesse momento, como é que está sentindo a nossa amiga Ana Paula Sandis, companheira de trabalho, sua família toda que estava em pânico, porque não achava que tinha um menino, só febre alta. Imagina que paz. Então, por isso que nós precisamos sempre estar reunidos, orando. Porque nessa frequência que nós estamos, o planeta não tem nada a ver com isso, é a frequência de nós que estamos aqui. Às vezes nós temos, às vezes não é adequado, temos a vulnerabilidade de pensamentos altos. A minha mãe brincava assim com a gente quando a gente machucava, brincava não, ela falava sério. Você estava rezando quando você machucou? Sim. Rezando você não estava. Né? Pois é. A gente possa aprender a rezar em conexão. E eu tinha uma grande amiga que hoje mora no plano espiritual, que ela falava assim, qualquer ato bom nosso é uma oração ao Criador. Qualquer um. Aquele ato bom, uma coisa altruísta, e a gente vai reconstruir, né? Ai, que delícia, né? Mas chega, porque estou aqui. Né? Que Deus abençoe a todos nós. E agora nós vamos para as nossas vibrações. Eu vou citar alguns nomes que aqui eu tenho. E vibrações Ju, você está aí, Ju? A Ju caiu? Tô sim. Olha eu aqui. Então, primeiro eu vou citar os nomes. Pode ser, filha? Tá bom. Então, eu vou embalando e pedindo a vocês, mentalizando cada pessoa que aqui está. Maria Zélia da Silva Ribeiro. Luiz Américo da Silva Araújo. Mara Leila Almeida da Silva e Costa. Júlio César da Silva Souza. Maria Cecília da Silva e a irmã da nossa amiga Ana Paula Sandis. Ondina Gomes Romano. Cristiane Ruiz de Oliveira. Ana Rocha e sua filhota Carolina Rocha, que hoje mora no plano espiritual, a sua filhota. Denise Freitas Melo, Alberto Benjamin, Lucas Freitas Melo, Neuza Batista Botelho, e um amigo espiritual de sexta-feira passada, onde nós encerramos, quando nós encerramos os nossos tratamentos, pediu que nós, todos nós, emanasse amor, orações e vibrações para todas as escolas. Todas elas. Independente onde sejam, para pequeninos e também para aquelas pessoas que são administradores, professores, todos que fazem esse nosso amado complexo escolar.
Ele nos disse que a espiritualidade colocou esforços aos hospitais, às enfermarias, a todos os prontos-socorros, aos médicos, técnicos, enfermeiros, quando foi necessidade, houve uma força-tarefa na saúde. Continuam fazendo isso. Mas hoje a força-tarefa é sobre as nossas escolas. É sobre as nossas crianças, independente de que idade tenham. Todas elas, neste momento. Nós vamos te rogando, mãezinha querida, Maria de Nazaré, mãe amada e suas colaboradoras, que possam, Senhora, cuidar de cada uma dessas nossas amadas escolas. Os missionários que lá têm, que se dedicam o tempo todo às crianças que lá têm. Derramando bênçãos sobre cada uma, onde quer que esteja. E esse manto da Mãe amada vai abraçando e embalando cada um que lá está. Em nome de Deus, em nome de Jesus. Nós te rogamos também, Senhor, Pai de infinita misericórdia, a todos os nomes que foram colocados na lista. Todos eles. Cada um também, neste momento, sendo abraçado pelo Mestre Jesus. Toque Jesus aonde dói. Cura e fortaleça, Senhor, a todos que necessitam de consolo e de alívio. E em seu nome, Jesus, em nome da espiritualidade e do nosso Pai Criador, Senhor da vida, nós vamos pedindo que a Ju possa cantar essa vibração por todos nós. Senhor, abençoe as crianças, que são a esperança de um mundo melhor. Proteja o homem do campo, que sustenta o país, derramando suor. Senhor, dê paciência aos enfermos que sofrem nos leitos dos hospitais. Senhor, de luz do teu brilho, perdoe seus filhos que erram demais. Senhor, protegei os velhinhos que pelos caminhos vão lentamente, chorando, implorando a visita dos filhos ingratos que estão ausentes. Senhor, dê conforto e alívio para aqueles que choram de frio e de fome. Senhor, equilibre a justiça para que ela exista para todos os homens. Senhor, é tão grande a beleza que a Mãe Natureza tem para oferecer. Senhor, proteja as florestas e as aves que infestam o nosso amanhecer. Senhor, tire o mundo do abismo, não deixe o egoísmo por tudo a perder. Dê luz para os governantes
que tenham consciência do que vão fazer. Senhor do universo, te peço em meus versos a paz mundial, socorro aos homens aflitos que estão em conflitos entre o bem e o mal. Senhor, de bondade infinita, perdoe os que brincam com teu amor profundo. Senhor, tenha pena da terra, não deixe que a guerra destrua o mundo. Meu Deus, tenha pena da terra, não deixe que a guerra destrua o mundo. Senhor, nosso Pai, de amor e bondade, queremos agradecer por este Evangelho maravilhoso, por essa bênção dessa noite, por estarmos todos reunidos em oração. Senhor, que vossas bênçãos possam recair sobre todos nós, sobre toda a humanidade. Obrigada por mais um ensinamento de Jesus, ensinamento que nos mostra a verdade, e que possamos, na próxima semana, estarmos todos juntos para mais um Evangelho no nosso lar. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, ó Pai, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Ai, para todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar ti. Porque o Senhor é um bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Para todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar-te. Porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre.
faz um milagre em nós.